O livro de Esther é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia e está ambientado no vasto Império Persa, durante o período em que os judeus estavam no exílio, ou seja, fora de sua terra natal, Israel. Esse exílio ocorreu depois que o reino de Judá foi conquistado e muitos judeus foram levados para outras partes do mundo. O cenário do livro é a cidade de Susa, uma das capitais do Império Persa, onde viviam o rei Assuero, ou Xerxes I e seus súditos, incluindo judeus, como Esther e seu tio, Mardoqueu. Em termos de estrutura, o livro de Esther faz parte do Antigo Testamento e está localizado na seção dos chamados livros históricos, junto com livros como Esdras, Neemias e os livros dos reis. Ele narra como Esther, uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia, foi usada por Deus para salvar o povo judeu de um plano maligno de extermínio. Uma curiosidade interessante é que o livro de Esther, em sua versão original, não menciona o nome de Deus diretamente. Isso é algo incomum na Bíblia, já que a maioria dos livros bíblicos fala abertamente sobre Deus e suas ações. No entanto, mesmo sem citar diretamente o nome de Deus, sua presença é sentida de maneira poderosa em toda a narrativa. Podemos ver sua mão agindo de forma misteriosa, guiando os eventos e protegendo seu povo. O livro de Esther nos ensina que, mesmo quando Deus parece estar silencioso, Ele está sempre presente e cuidando de nós. Essa é uma lição muito importante, especialmente em momentos difíceis, quando parece que estamos sozinhos ou que Deus não está nos ouvindo. O livro nos lembra de confiar na providência divina, sabendo que Deus nunca abandona o seu povo, mesmo quando Ele age de formas que não conseguimos perceber imediatamente. No centro da história do livro de Esther, encontramos 4 personagens principais, cada um com um papel crucial para o desenrolar dos acontecimentos. Esther, Mardoqueu, Hamã e o rei Assuero formam a base sobre a qual toda a trama se desenrola, trazendo lições importantes de fé, coragem e confiança em Deus. Esther é a figura central dessa história. Ela era uma jovem judia, órfã desde pequena, criada por seu tio Mardoqueu. A princípio, ela parecia alguém comum, sem grandes expectativas de vida. Mas Deus tinha planos maiores para ela. Através de uma série de acontecimentos surpreendentes, Esther foi escolhida para ser rainha da Pérsia, mesmo pertencendo a um povo exilado e sem grande influência. O que mais impressiona em Esther é a sua coragem. Quando soube que seu povo estava em perigo, ela enfrentou uma situação de vida ou morte, aproximar-se do rei Assuero sem ser convocada, algo que poderia lhe custar a vida. Mas, confiando em Deus, ela disse as famosas palavras: "Se eu perecer, pereci." Sua coragem não vinha apenas de sua força interior, mas da confiança de que Deus estava ao seu lado, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ela é um grande exemplo de fé, de alguém que se coloca nas mãos de Deus, mesmo quando tudo parece estar perdido. Mardoqueu, por sua vez, é outro personagem-chave. Ele era o tio e guardião de Esther, cuidando dela como se fosse sua própria filha. Mardoqueu também desempenhou um papel crucial na salvação dos judeus. Sua fé em Deus era inabalável e sua sabedoria era notável. Foi ele quem descobriu e expôs um plano de traição contra o rei, e também foi quem incentivou Esther a se apresentar diante do rei Assuero, mesmo sabendo dos riscos envolvidos. Mardoqueu nos ensina sobre a importância da fidelidade a Deus e da sabedoria em tempos de crise. Ele não cedeu à pressão de se curvar diante de Amã, o inimigo do povo judeu, mesmo sabendo que isso poderia lhe trazer graves consequências. Mardoqueu é o exemplo do justo, que com fé firme, permanece leal a Deus e à sua missão. Amã, por outro lado, é o vilão da história. Ele é o grande opositor dos judeus e trama a destruição completa do povo de Deus no Império Persa. O que motiva Amã é seu orgulho ferido, uma característica que na Bíblia é muitas vezes retratada como a raiz de muitos males. Ele não suportava o fato de Mardoqueu, um simples judeu, se recusar a se curvar diante dele. Seu ódio se transformou em um plano terrível de genocídio, que quase conseguiu implementar. Amã representa o perigo do orgulho desmedido e do ódio contra os outros, especialmente contra o povo de Deus. Sua queda foi tão dramática quanto seu desejo de poder. Ele acabou sendo enforcado na mesma forca que havia preparado para Mardoqueu. A história de Amã nos lembra que o orgulho e a injustiça não têm futuro diante dos planos de Deus. E por fim, temos o rei Assuero. Ele é o governante do império mais poderoso da época, mas sua posição de poder é acompanhada por uma certa passividade e facilidade em ser influenciado.
Ao longo da história, vemos que Assuero é alguém que depende muito das opiniões e conselhos dos que o cercam, tanto para o bem quanto para o mal. Inicialmente, ele foi convencido por Amã a aprovar o plano de exterminar os judeus. Mas depois, com a intervenção de Ester e Mardoqueu, ele reverteu o decreto e deu aos judeus a chance de se defenderem. O rei Assuero nos mostra como o poder, quando mal orientado, pode ser facilmente manipulado, mas também como é possível mudar de direção quando confrontado com a verdade. Juntos, esses 4 personagens formam um enredo poderoso. Ester nos ensina sobre coragem e fé. Mardoqueu, sobre sabedoria e fidelidade a Deus. Amã, sobre o perigo do orgulho e do ódio. E Assuero, sobre a necessidade de discernimento em meio ao poder. Esses personagens e suas ações são reflexos de como a providência divina atua, mesmo quando os seres humanos parecem estar no controle. Eles nos convidam a refletir sobre como o Deus, mesmo quando não mencionado diretamente, está presente, guiando as circunstâncias e oferecendo salvação ao seu povo. Ester, Mardoqueu, Amã e o rei Assuero desempenham seus papéis dentro de uma trama cheia de reviravoltas. Mas há algo maior acontecendo nessa história, algo que não é explicitamente mencionado, mas que está presente em cada detalhe. A mão invisível de Deus, que age por meio daquilo que chamamos de providência divina. Curiosamente, o livro de Ester é o único em toda a Bíblia que não menciona diretamente o nome de Deus. Não há orações ou visões proféticas claras, nem uma intervenção milagrosa visível. E ainda assim, é impossível ler essa história sem perceber que Deus está presente o tempo todo, guiando as circunstâncias. Ele não fala com palavras, mas age com poder, usando as decisões e ações dos personagens para salvar o seu povo. O fato de Deus não ser mencionado explicitamente no texto pode parecer estranho à primeira vista, mas isso tem um significado profundo. Muitas vezes em nossas próprias vidas, também parece que Deus está em silêncio. Existem momentos de dificuldade, de dor ou de incerteza em que podemos nos perguntar: onde está Deus? Por que Ele não está falando comigo? Por que Ele não intervém? A história de Ester nos ensina que mesmo quando Deus parece distante ou em silêncio, Ele nunca está ausente. Sua providência continua a agir, silenciosa e eficaz nos bastidores da história. Um exemplo claro disso no livro é o modo como pequenos detalhes mudam o destino de todo o povo judeu. Pensemos no fato de Ester, uma jovem judia exilada, ter sido escolhida para ser rainha. Isso não foi uma simples coincidência. Também não foi por acaso que Mardoqueu, seu tio, estava no lugar certo e no momento certo para ouvir o plano de traição contra o rei Assuero, o que mais tarde lhe daria a oportunidade de salvar a vida do rei. E foi igualmente providencial que, na noite exata em que Amã preparava sua forca para Mardoqueu, o rei não conseguia dormir e pediu que lhe lessem os registros onde estava a história do serviço prestado por Mardoqueu. Cada uma dessas circunstâncias parece pequena, mas juntas elas formam um grande plano de salvação. Isso é a providência divina em ação. Deus usa os acontecimentos cotidianos, os detalhes da vida, para realizar seu propósito maior. Ele não precisa de milagres espetaculares para manifestar sua presença. Muitas vezes, ele age de maneiras discretas, organizando os eventos de uma forma que, quando olhamos para trás, podemos ver claramente a sua mão guiando tudo. Esse é o grande ensinamento do livro de Ester sobre a providência de Deus. Mesmo quando não o vemos, mesmo quando não o ouvimos diretamente, ele está no controle. Ele estava lá para Ester e Mardoqueu e está presente em nossas vidas, guiando nossas histórias de forma silenciosa, mas certeira. O desafio para nós é ter a fé necessária para confiar nele, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Essa confiança na providência divina é uma lição valiosa para os católicos hoje. Assim como Ester, muitas vezes somos chamados a agir em momentos de crise, a tomar decisões difíceis. E como Ester, podemos não ter todas as respostas ou garantias claras de como as coisas vão terminar. Mas podemos sim confiar que Deus está presente, que Ele vê o que não vemos e que Ele nos conduz, mesmo no silêncio. Em nossa vida diária, essa fé na providência divina se manifesta em pequenos atos de confiança. Cada vez que enfrentamos uma dificuldade, cada vez que nos sentimos perdidos ou abandonados, podemos olhar para a história de Ester e lembrar que Deus age de forma misteriosa, mas poderosa. Ele transforma circunstâncias que parecem desastrosas em oportunidades de redenção e nos chama a confiar nele, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo.
Assim como Deus salvou o povo judeu através da coragem de Ester e da sabedoria de Mardoqueu, Ele continua a agir em nossas vidas, tecendo nossas histórias de acordo com o seu plano perfeito. Nossa missão é confiar e nos colocar à disposição de sua vontade, sabendo que, mesmo em meio ao silêncio, sua providência nunca falha. A providência divina guiou cada passo de Ester e Mardoqueu, mas a ação humana, movida pela fé e coragem, também foi fundamental. Em um momento decisivo da história, Ester se viu diante de uma escolha que poderia mudar tudo: arriscar a própria vida para salvar seu povo ou permanecer em silêncio, protegida dentro do palácio. A escolha que ela fez revela não apenas sua coragem, mas também sua profunda confiança em Deus. Ester sabia que se apresentar ao rei sem ser chamada era algo extremamente perigoso. A lei persa era clara: qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser convocada poderia ser condenada à morte, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro, um gesto de misericórdia. Ela não tinha garantias de que o rei a ouviria, muito menos de que salvaria o povo judeu. Mesmo assim, Ester tomou uma decisão corajosa. Confiando em Deus e sabendo que o destino de seu povo estava em jogo, ela disse a Mardoqueu: "Eu vou ao rei, mesmo que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci." Essas palavras não foram um simples ato de bravura humana. Ester sabia que para enfrentar um desafio tão grande, ela precisava de uma força maior do que a sua própria. Por isso, antes de se aproximar do rei, ela pediu que todo o povo judeu jejuasse com ela por 3 dias. Esse jejum não foi apenas uma preparação física, mas espiritual. Embora o texto não mencione diretamente a oração, é evidente que esse jejum foi um momento de profunda busca por Deus, um pedido silencioso por sua intervenção e proteção. O jejum de Ester nos ensina algo muito valioso sobre a preparação espiritual. Quando estamos diante de desafios enormes, quando as situações parecem além de nosso controle, a oração e a busca por Deus são o nosso primeiro passo. Ester não apenas confiou em sua beleza ou na sua posição como rainha, mas buscou forças no silêncio, no jejum e na comunhão com seu povo. Ela sabia que a resposta não viria de sua própria capacidade, mas de Deus, que estava presente, mesmo que silenciosamente. A oração silenciosa é um dos temas centrais dessa história. Embora Deus não seja mencionado diretamente, a fé de Ester e seu povo foi o que o sustentou nesse momento crítico. Muitas vezes em nossas vidas, a oração não precisa ser feita com palavras, mas com o coração. O jejum de Ester é um exemplo disso. Uma oração silenciosa, mas poderosa, que moveu os céus e preparou o caminho para a vitória. Quando Ester finalmente se aproximou do rei, sua coragem e sua fé a sustentaram. Ela colocou sua vida nas mãos de Deus e, naquele momento, o rei estendeu o cetro de ouro. Um gesto que não apenas salvou a vida de Ester, mas também abriu a porta para a salvação de todo o povo judeu. O que poderia ter sido um desastre se tornou um momento de graça, porque Ester foi guiada pela fé. Essa atitude de Ester nos convida a refletir sobre como reagimos diante dos grandes desafios de nossa vida. Em vez de sermos consumidos pelo medo ou pela dúvida, somos chamados a fazer como Ester: confiar em Deus, buscar sua presença em oração e agir com coragem, sabendo que Ele está conosco, mesmo quando não o vemos ou ouvimos diretamente. É essa fé silenciosa, mas firme, que nos dá a força para enfrentar o que parece impossível. A história de Ester é, acima de tudo, uma história de coragem fundamentada na fé. Ela nos ensina que, mesmo quando estamos diante de decisões difíceis, quando tudo parece incerto, a confiança em Deus é o que nos sustenta. Sua coragem em se apresentar ao rei, depois de dias de jejum e oração, é um exemplo eterno de como devemos enfrentar os desafios, com o coração voltado para Deus e a certeza de que Ele cuida de nós, mesmo no silêncio. A coragem de Ester, sustentada pela fé e pelo jejum, preparou o terreno para o clímax da história, a salvação do povo judeu. Mas antes de essa vitória acontecer, uma grave ameaça pairava sobre o povo de Deus. Amã, movido pelo orgulho e pelo ódio a Mardoqueu e aos judeus, elaborou um plano cruel para exterminar toda a nação. Ele manipulou o rei Assuero para emitir um decreto que permitisse o massacre dos judeus em todas as províncias do Império Persa. Era um plano que, aos olhos humanos, parecia definitivo. O dia do extermínio foi marcado e os inimigos dos judeus estavam prontos para agir. A sobrevivência do povo de Deus estava por um fio. Esse momento de extrema tensão no livro de Ester não é apenas um episódio isolado da história bíblica.
Ele carrega um significado teológico profundo. A ameaça de extermínio dos judeus pode ser vista como um reflexo da constante batalha que o povo de Deus enfrenta ao longo da história. Desde os tempos antigos, os inimigos de Deus e de seu povo tentaram destruir o plano divino de salvação. O decreto de Amã é mais uma dessas tentativas, uma tentativa de eliminar o povo escolhido por Deus, através do qual viria o Salvador. No entanto, o que vemos é que, mesmo diante dessa ameaça, Deus tinha um plano maior. Por meio da providência divina e da ação corajosa de Ester e Mardoqueu, o povo judeu foi salvo. A vitória dos judeus sobre seus inimigos, com a inversão do decreto de Amã, não foi apenas uma questão de sobrevivência física. Foi uma confirmação de que Deus protege seu povo e que nenhum plano humano pode frustrar o desígnio divino. O que parecia um momento de destruição se transformou em uma celebração da vida e da preservação do povo escolhido. Essa salvação dos judeus, narrada no livro de Ester, também aponta para um plano muito maior, o plano salvífico de Deus para toda a humanidade. A história de Ester é uma antecipação do que Deus faria em plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Assim como Deus interveio para salvar o povo judeu do extermínio, Ele também intervém na história da humanidade para salvar todos nós, oferecendo-nos a vida eterna por meio de seu Filho. Esse plano de salvação é algo que atravessa toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus agindo para preservar e salvar seu povo, preparando o caminho para a vinda do Messias. E o livro de Ester é uma das várias histórias que nos mostram que, mesmo diante das maiores ameaças, Deus está no controle. Ele guia a história para a realização de seu propósito maior, a redenção da humanidade. Portanto, quando refletimos sobre a salvação dos judeus no livro de Ester, estamos vendo um reflexo daquilo que Deus deseja para todos nós. Assim como Ele não abandonou o povo judeu nas mãos de seus inimigos, Ele também não nos abandona. A história de Ester nos lembra que Deus é fiel e que sua salvação se estende a todos aqueles que confiam nele. Esse tema da salvação é central para nós cristãos, porque nos lembra que, em Cristo, recebemos a vitória definitiva sobre o mal e a morte. Assim como o povo judeu celebrou sua libertação no Festival de Purim, nós celebramos a nossa salvação em Cristo, especialmente na Páscoa, que é o cumprimento último do plano de Deus para salvar o seu povo. A história de Ester, portanto, não é apenas uma história de coragem individual ou de vitória contra as adversidades. É uma história que aponta para o plano de Deus, um plano que transcende as dificuldades temporais e nos convida a confiar nele, mesmo quando tudo parece perdido. No fim, a salvação do povo de Deus sempre prevalece, porque é Deus quem guia a história e conduz o seu povo à vitória. A vitória do povo judeu sobre seus inimigos, narrada no livro de Ester, não foi apenas um momento de salvação temporária. Ela deu origem a uma celebração que perdura até os dias de hoje, o Festival de Purim. Após a reviravolta milagrosa, quando o decreto de Amã foi revertido e os judeus puderam se defender, Mardoqueu e Ester instituíram o Festival de Purim como um dia de festa e de recordação. O nome Purim vem da palavra pur, que significa sorteio, referindo-se ao sorteio que Amã havia feito para decidir o dia do extermínio dos judeus. Mas o que deveria ter sido um dia de tragédia, tornou-se um dia de grande alegria e vitória. Purim, então, celebra a fidelidade de Deus ao seu povo. É um momento de festa, de partilha de alimentos e presentes, e também de cuidado com os pobres, em reconhecimento à bondade e providência divina. A cada ano, a comunidade judaica relembra como Deus os livrou de um destino sombrio, e isso se reflete no modo como o festival é celebrado, com alegria, gratidão e generosidade. Eles leem o livro de Ester, a Megilá, para recordar os detalhes dessa história de salvação e para transmitir às futuras gerações a importância de confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Para nós católicos, embora o Festival de Purim seja uma tradição específica do povo judeu, ele traz lições importantes que podem inspirar nossa própria fé e vida. Em primeiro lugar, Purim nos lembra que a história da salvação não começou com o Novo Testamento, mas está presente ao longo de todo o Antigo Testamento, nas intervenções de Deus em favor do seu povo escolhido. Essa história de fidelidade divina continua a ser relevante para nós, porque nós também fazemos parte dessa grande história da aliança de Deus com a humanidade.
A celebração de Purim destaca a importância de reconhecermos a mão de Deus em nossa vida, mesmo quando ele parece estar em silêncio. Assim como ele agiu silenciosamente no livro de Ester, Deus continua a agir hoje, muitas vezes de formas que não percebemos imediatamente. Esse festival é um lembrete de que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, Deus está sempre ao lado de seu povo, guiando e protegendo. Além disso, Purim nos convida a refletir sobre a importância da memória e da gratidão. Celebrar as vitórias passadas de Deus em nossas vidas nos dá a força e a confiança para enfrentar os desafios futuros. Para os judeus, o Festival de Purim é uma forma de manter viva a memória do que Deus fez por eles. Da mesma forma, nós, católicos, somos chamados a fazer memória constantemente da salvação que recebemos em Cristo, especialmente na celebração da Eucaristia. Assim como o povo judeu relembra sua libertação, nós celebramos a nossa redenção na Páscoa e em cada missa. Outro aspecto significativo de Purim é o cuidado com os necessitados. Durante o festival, é comum que os judeus façam doações aos pobres, reconhecendo que a bondade de Deus em salvar seu povo deve ser refletida em ações concretas de caridade e justiça. Para nós, essa é uma mensagem clara. A fé que professamos deve sempre nos mover à ação em favor dos que mais precisam. Celebrar as bênçãos de Deus deve nos levar a compartilhar essas bênçãos com os outros, especialmente com os mais vulneráveis. Assim, mesmo que Purim seja um festival específico da tradição judaica, ele carrega um valor universal que nos ensina sobre a fidelidade de Deus, a importância da memória e a necessidade de vivermos nossa fé através da caridade. A história de Ester e a celebração de Purim nos convidam a confiar no plano de Deus, a sermos gratos por suas intervenções e a nos unirmos em solidariedade com aqueles que mais precisam de nossa ajuda. Afinal, assim como o povo judeu foi salvo naquela época, nós também somos continuamente salvos e amparados pela misericórdia de Deus em nossa caminhada de fé. A história de Ester nos oferece valiosas lições espirituais que vão além do contexto histórico em que aconteceu. Seu exemplo de vida ecoa até hoje, servindo como modelo de fé, coragem e confiança em Deus, especialmente em momentos de adversidade. Esther, uma jovem mulher que vivia em uma posição aparentemente vulnerável, foi colocada diante de uma decisão que poderia custar sua vida. A coragem que ela demonstrou ao se apresentar ao rei sem ser chamada, sabendo que poderia ser condenada à morte, é um testemunho profundo de sua confiança em Deus. Ela não tinha garantia de sucesso, mas mesmo assim, escolheu agir com fé, confiando que Deus cuidaria de seu povo. Essa confiança em Deus, mesmo em situações onde tudo parece impossível, é uma lição direta para todos nós. Ester nos ensina que, por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias, é possível enfrentar nossos medos e incertezas quando colocamos nossa confiança no Senhor. A fé de Ester não se expressa apenas em palavras, mas em ação. Ela jejuou, orou e então, movida pela fé, tomou uma decisão corajosa. Isso nos ensina que a fé verdadeira vai além de uma crença passiva. Ela nos impulsiona a agir com confiança, sabendo que Deus está conosco, mesmo quando ele parece silencioso. Outro grande ensinamento que podemos tirar da história de Ester é o perigo do orgulho, representado pelo personagem de Amã. O orgulho de Amã o cegou, levando-o a tramar a destruição de todo o povo judeu por causa de uma ofensa pessoal. Ele estava tão consumido por seu ego e desejo de vingança que não percebeu que sua arrogância o estava conduzindo à própria ruína. Amã não só planejou o mal, como construiu a forca para Mardoqueu, mas no final foi ele mesmo que acabou sendo enforcado nela. Isso nos alerta sobre o perigo do orgulho e da falta de humildade. O exemplo de Amã nos lembra que o orgulho excessivo, quando deixado sem controle, nos afasta de Deus e nos leva a tomar decisões destrutivas, tanto para nós quanto para os outros. A Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade, portanto, é uma virtude indispensável para aqueles que desejam seguir a Deus de perto. Ester e Mardoqueu demonstram essa humildade ao colocar a causa de seu povo nas mãos de Deus, sem buscar vanglória para si mesmos. Em contraste, Amã, com seu desejo de autoexaltação, cai em desgraça. Essa oposição entre humildade e orgulho nos chama a refletir sobre nossas próprias atitudes e sobre a necessidade de cultivarmos a humildade em nossa vida espiritual. Finalmente,
A história de Esther nos ensina sobre a importância de confiar na providência divina, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Durante boa parte da narrativa, Deus parece estar ausente. Ele não é mencionado explicitamente no texto, e as circunstâncias parecem sombrias. No entanto, o desenrolar dos acontecimentos mostra que Deus estava agindo nos bastidores, guiando cada detalhe para salvar seu povo. Éster, Mardoqueu e os judeus enfrentaram um decreto de extermínio, algo que, a princípio, parecia impossível de reverter. No entanto, Deus, em sua providência, transformou o que parecia ser um desastre em uma grande vitória. Essa confiança na providência divina é algo que todos nós, como cristãos, somos chamados a cultivar. Muitas vezes podemos nos encontrar em situações que parecem não ter solução, onde Deus parece estar distante ou até ausente. No entanto, a história de Esther nos lembra que, mesmo quando não conseguimos ver claramente, Deus está sempre presente, agindo de maneiras que não podemos compreender completamente. Ele trabalha por nós, mesmo nas sombras, guiando nossas vidas segundo seu plano de amor e salvação. Por isso, confiar na providência de Deus significa saber que, por mais difíceis que sejam os desafios que enfrentamos, Ele está conosco e no tempo certo, sua vontade será realizada. O livro de Esther, com todos os seus detalhes e personagens, nos convida a refletir sobre como nossas próprias vidas estão entrelaçadas com a história da salvação. A fé de Esther, a humildade de Mardoqueu e o orgulho de Amã são espelhos dos desafios que enfrentamos diariamente. A confiança na providência divina, que permeia toda a narrativa, nos oferece esperança para seguir em frente, mesmo quando os tempos são difíceis. Se aprendermos a agir com fé, a buscar a humildade e a confiar que Deus está sempre presente, seremos capazes de enfrentar qualquer adversidade, assim como Esther e o povo judeu fizeram. A história de Esther chega ao fim, mas as lições que ela nos deixa continuam vivas, atravessando os séculos e ecoando em nossas vidas hoje. A coragem de uma mulher, que mesmo em uma posição vulnerável, não hesitou em agir quando o destino de seu povo estava em jogo, nos ensina muito sobre fé e ação. Esther não ficou paralisada pelo medo ou pela incerteza. Ela usou sua posição e sua fé para mudar o curso da história. Isso nos leva a uma importante reflexão. O que a história de Esther nos ensina sobre a relação entre fé e ação? Fé no contexto da narrativa de Esther não é algo passivo. Não é apenas uma crença tranquila de que tudo dará certo no final. Pelo contrário, a fé aqui é ativa. É uma força que nos move a tomar decisões ousadas, a enfrentar nossos medos e a confiar que, mesmo em meio a grandes incertezas, Deus está presente, guiando nossos passos. Esther poderia ter escolhido o caminho mais fácil, evitando o risco, permanecendo em silêncio. Mas ela decidiu agir, colocando sua confiança em Deus, e por isso se tornou um instrumento poderoso de salvação para seu povo. Esse exemplo nos leva a refletir: como podemos aplicar essas lições em nossa própria vida? Quantas vezes nos deparamos com situações onde a melhor escolha parece ser se esconder, fugir dos desafios ou ficar em silêncio? A história de Esther nos lembra que, muitas vezes, Deus nos coloca em certas circunstâncias para que possamos ser seus instrumentos, assim como Esther foi. A fé não é apenas esperar que Deus resolva tudo por nós. É estar disposto a agir, confiando que Ele está ao nosso lado, mesmo quando o caminho parece incerto. Outro aspecto fundamental é a questão da providência divina. Esther nos mostra que, mesmo quando Deus parece ausente, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o caminho para a salvação. Quantas vezes, em nossa vida, nos sentimos como se estivéssemos sozinhos, sem saber para onde ir ou o que fazer? A história de Esther nos desafia a confiar que Deus está sempre presente, mesmo que sua presença não seja imediatamente visível. Ele age através das circunstâncias, através de pessoas e situações que, a princípio, podem parecer insignificantes, mas que no final se revelam fundamentais em seu plano. Esther também nos ensina sobre a importância da preparação espiritual. Antes de agir, ela e todo o povo judeu jejuaram e oraram. Esse tempo de preparação foi essencial para fortalecer sua fé e garantir que suas ações estivessem em sintonia com a vontade de Deus. Em nossas vidas, é fácil querer agir por impulso, resolver as coisas por conta própria. Mas a história de Esther nos lembra que devemos buscar primeiro a direção de Deus, através da oração e do discernimento, antes de tomarmos grandes decisões. E, finalmente, há a lição sobre a humildade e o orgulho.
Enquanto Esther e Mardoqueu agiram com humildade, confiando na providência divina, Hamã foi consumido por seu próprio orgulho e egoísmo. A queda de Hamã nos ensina que o orgulho excessivo nos afasta de Deus e nos leva à destruição. Já a humildade nos aproxima de Deus, nos faz reconhecer que nossa força e sabedoria vêm dele, e que é por meio da confiança em seu plano que podemos alcançar verdadeiras vitórias. Agora, deixo algumas perguntas para reflexão pessoal. O que essa história nos ensina sobre a nossa própria fé? Estamos dispostos a agir com coragem quando Deus nos chama a ser seus instrumentos? Temos confiado na providência divina, mesmo quando tudo parece difícil ou confuso? E, acima de tudo, estamos cultivando a humildade em nosso coração, reconhecendo que tudo o que somos e fazemos é graça de Deus. Que a história de Esther continue a nos inspirar a viver nossa fé de forma ativa, a agir com coragem e a confiar plenamente na providência de Deus em todas as situações da nossa vida. Se você gostou deste vídeo e acha que as lições do livro de Esther são valiosas para a sua vida, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ao se inscrever e ativar as notificações, você garante que não vai perder nenhum dos nossos conteúdos futuros. Queremos também ouvir de você. Deixe um comentário com suas dúvidas, sugestões ou reflexões sobre o que discutimos aqui. Sua participação é muito importante para nós e ajuda a enriquecer nossa comunidade. E se você está interessado em aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre a Bíblia, não deixe de conferir nosso vídeo sobre como os livros da Bíblia foram escolhidos. Ele vai te ajudar a entender melhor a formação das Escrituras e o processo que levou à inclusão dos livros que conhecemos hoje. O link está na descrição e na tela final. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.